E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após ser vítima de um plano para acabar com seu casamento, Luigi decide revelar uma bomba de Agatha e Hélio para Petra, com a ajuda de Caio e Irene. A Miss Tarja Preta ficará horrorizada ao saber que foi enganada pelo rapaz e decide colocar um ponto final em sua relação com ele. Hélio é pressionado até o limite e, sem saída, revela todos os podres e armadilhas que armou com Agatha, enquanto implora pelo perdão da amada. Petra pisa no coração de Hélio e deixa o rapaz destruído com a rejeição. Já aperta aqui embaixo no botão gostei e me fala de qual cidade que você tá me assistindo. Tudo deverá acontecer logo após Luigi descobrir que foi vítima de um plano de Agatha. Ela armou um plano para ele ser responsabilizado por desviar dinheiro das empresas de Antônio, fazendo com que Petra peça o divórcio por causa disso. Com ódio da megera e decidido a impedir que Petra caia em seu golpe, Luigi vai até Irene, decidido a contar toda a verdade sobre a relação de Agatha e Hélio. Ao chegar na casa de Irene, Luigi diz: Irene, estou sendo acusado de uma forma completamente injusta por Petra. Isso porque Agatha forjou provas contra mim. E ela acredita. Aquela mulher é muito perigosa. Ela faz... Irene diz que já imaginava que a Agatha iria tentar algo contra o italiano, mas percebe que ele está preocupado com mais alguma coisa e diz: Tá, Luigi, não é novidade nenhuma pra mim, mas eu tô com a sensação de que você quer me contar alguma coisa. O que é de mais terrível que a Agatha fez contra você? Luigi respira fundo, se senta no sofá e diz que já desconfiava há muito tempo, mas nunca teve coragem o bastante para falar. Irene começa a perder a paciência e exige que Luigi conte logo tudo que sabe. Luigi encara Irene e diz: É o Hélio, Irene. Ele é o terceiro filho de Agatha. Eu e a Nelly, nós começamos a investigar esse rapaz e descobrimos que ele estava na Europa. Ele é filho daquela mulher. Nós já ouvimos várias conversas dos dois, incluindo uma que ele chama ela de mama. Irene arregala os olhos ao descobrir que Agatha pode ser muito pior do que imaginava, a usar o próprio filho no seu plano de vingança, e pergunta por que Luigi nunca contou isso antes. O italiano dirá que tinha muito medo de Agatha, mas desde que a megera se casou com Antônio, passou a ter ainda mais medo do que ela poderia fazer com Petra, com a ajuda de Hélio. Irene coloca a mão na cabeça ao entender todo o plano de Agatha, anda de um lado para o outro e grita: Aquela desgraçada é capaz de usar o próprio filho para seduzir a minha filha? Só para conseguir toda a herança do Antônio. Eu vou matar aquela mulher, Luigi. Você tem certeza do que você tá me falando? Luigi se levanta ao perceber que Irene está se descontrolando e responde: Certeza mesmo só com exame de DNA, mas depois de tudo o que eu ouvi, é certeza. Logo depois que Agatha se casou com Antônio, eu e a Nelly ouvimos ela brigando com Hélio, que ele não queria mais seguir com o plano dela. Irene pega um vaso e atira na parede com ódio dos dois, e diz que Luigi tinha que ter contado essa suspeita antes. Luigi pede desculpas para Irene e afirma que não imaginava que as coisas chegariam nesse ponto. Irene olha para o seu celular e tem uma ideia para ajudar Petra a se livrar dessa armadilha terrível que está caindo. E contra tudo que jamais imaginou fazer, ela liga para uma pessoa inesperada. Irene liga para Caio. Diz que nunca pensou em se aliar a ele na vida, mas precisa que ele venha até a sua casa imediatamente por causa de Petra. Caio fica surpreso ao ouvir o pedido de Irene e avisa que está indo imediatamente. Pouco tempo depois, Caio chega apressado na casa de Irene, perguntando: O que aconteceu, hein, Irene, se for mais uma daquelas suas armações? Mas Irene diz:
Olha, Caio, eu nunca pensei que eu fosse te pedir ajuda pra nada nessa vida, mas acontece que a Petra pode estar correndo um sério risco com o Hélio. E como eu sei que você e ela sempre se deram bem, eu tô pedindo a sua ajuda pra alertar ela. Caio fica preocupado com a irmã e pergunta se Petra voltou a se medicar como antes. Irene diz: Não, Caio, dessa vez é diferente. O Luigi descobriu que o Hélio é o terceiro filho da Agatha. Ele é seu irmão, e a única razão pela qual ele tá se envolvendo com a Petra é porque a sua mãezinha toda boazinha, pediu pro próprio filho seduzir a minha filha, só pra meter a mão na herança. Caio fica horrorizado ao descobrir que o terceiro filho de Agatha é Hélio. Ele olha pro Luigi e diz: Mas que história mais sem pé e nem cabeça é essa, Irene? O Hélio é meu irmão e tá seduzindo a Petra amando a Agatha? Isso é verdade, italiano? Que a Irene tá falando é verdade? Luigi olha pra Caio enquanto rói as unhas e revela: Sim, Caio, é verdade. Foi o que eu acabei de falar. Foi eu que revelei essa verdade pra Irene agora há pouco. Eu e Anneli descobrimos que Hélio morava na Europa, assim como filho de Agatha. E nós ouvimos ele chamando ela de mama mais de uma vez. Eu deveria ter falado antes, mas agora a gente só precisa cuidar da Petra. Caio fica sem chão ao descobrir do seu novo irmão e percebe que Agatha é ainda pior do que ele jamais teria imaginado. Irene afirma que Agatha só não falou nada porque estava tramando de usar o próprio filho para seduzir a Petra. Dessa forma, com a Agatha casada com Antônio e Hélio com a Petra, toda a fortuna do fazendeiro ia ficar nas mãos dela. Caio se senta no sofá enquanto abaixa a cabeça, sem acreditar que Agatha foi capaz de fazer algo tão terrível. Irene, com o desejo de acabar com Agatha e proteger a filha dessa armação, faz o que nunca pensou que iria fazer na vida e se alia ao Caio para proteger Petra. Irene coloca a mão no ombro de Caio e diz: Olha, Caio, eu sei que a gente nunca se deu bem, mas eu não posso permitir que a minha filha seja usada dessa forma. Eu preciso da sua ajuda pra gente desmascarar o Hélio. Eu acho que nessa altura do campeonato você já sabe do que a sua mãe é capaz. Caio se levanta e para de frente na Irene, dizendo que jamais vai deixar que alguém use a Petra dessa forma. Luigi pede desesperado: Então todos concordamos que precisamos fazer algo imediatamente. Vamos pra mansão e a gente vai parar esse desgraçado agora. Os dois saem correndo e um tempo depois chegam na mansão e invadem a casa com a ajuda do italiano. Eles correm até o quarto de Petra, que está deitada na sua cama. Os três invadem o quarto e ela leva um susto. Ao olhar para Luigi, Petra diz que não quer mais ver o italiano nem pintado de ouro, principalmente depois dele ter roubado a empresa do seu pai. Luigi coloca as duas mãos no rosto e diz: Petra, eu não fiz isso, acredita em mim, por favor. Isso foi na armação daquela Agatha. E você também sabe que ela não é uma boa pessoa, inclusive é justamente por isso que eu, sua mãe e Caio estamos aqui. Petra encara os três com uma cara confusa e pergunta o que eles têm para falar sobre a Agatha. Caio se aproxima de Petra e diz que, na verdade, eles precisam contar algo terrível sobre Hélio. Petra sente um arrepio no seu corpo e olha com desconfiança. Ela diz: O que vocês querem falar sobre o Hélio? Ele não me esconde nada, sempre me contou tudo. Se é mais um joguinho de vocês para tentar me separar dele, eu juro por Deus. Luigi interrompe e diz: Eu descobri que Hélio é filho de Agatha, Petra. Eu e a Anneli ouvimos ele chamando ela de mama várias vezes. Ela mandou Hélio te seduzir como parte do plano dela para colocar as mãos no dinheiro do seu pai. Petra se nega a aceitar. Custa acreditar que Luigi está falando a verdade e acusa o italiano de ser um grande mentiroso e de tentar enganar sua família. Petra avança em cima do Luigi e grita: Isso é mentira! Eu não acredito em você! Você tá mentindo pra mim! Você não quer perder a mordomia de continuar casado comigo, não é, Luigi? O Hélio nunca faria isso! Caio segura a Petra pra evitar que ela agrida o Luigi e pede pra irmã se acalmar.
Irene percebe que Petra está começando a perder o controle e se aproxima da filha com o intuito de acalmar Petra e mostrar para ela que Luigi está falando a verdade. Ela diz: filha, me escuta, o que o Luigi falou é verdade. É por isso que o Hélio e a Agatha viviam juntos na pousada. O que o Luigi ouviu sobre ele só comprova que o Hélio estava junto dela esse tempo todo. Ao ouvir a fala de Irene, Petra começa a se lembrar de todos os momentos que viu Hélio e Agatha juntos, e ela sempre estranhava a proximidade dos dois. Ao se lembrar de todos esses detalhes, Petra fica furiosa ao perceber que estava sendo enganada pelo Hélio esse tempo todo e começa a chorar de raiva. Em uma última tentativa, ela olha nos olhos de Caio e diz: Caio, eu confio em você. O Luigi e a minha mãe já mentiram pra mim, Caio, mas você nunca mentiu pra mim. O que eles estão me falando é verdade, meu irmão. Caio, entristecido, pega nas mãos de Petra e olha bem nos olhos dela e diz: Petra, eu não sei como te falar isso. Oh, meu irmão, eu não sei como te falar isso, mas o que eles estão te falando é verdade. O Hélio é meu irmão, ele é filho da Agatha. E tudo que aconteceu entre vocês é uma armação da minha mãe e do Hélio. Petra olha pro lado e se escora na cama e fala uma coisa muito triste. Então é por isso que ele sempre se sentia desconfortável quando eu falava das minhas desconfianças da Agatha. Ele já até tentou me contar alguma coisa antes e disse que isso podia separar a gente. Eu não acredito que ele mentiu pra mim desse jeito. Luigi e Caio tentam acalmar Petra e pedem pra ela não fazer nenhuma besteira. Irene, por outro lado, diz: não, minha filha, esse é o momento de fazer uma besteira. Esse Hélio te enganou, ele te usou. Você tem que levantar a cabeça e enfrentar ele, Petra. Não é hora de ficar chorando. Irene passa a mão no rosto de Petra e tenta consolar a filha. Cega de ódio, Petra acaba ouvindo o conselho de Irene e sai correndo do seu quarto, pega o seu carro e dirige transtornada pela estrada até chegar na pousada. Chegando lá, Petra passa como um furacão pela recepção, assustando Nina, e vai até o quarto de Hélio. A Miss Tarja Preta quase arrebenta a porta de tanto bater, até que Hélio abra. Hélio se assusta ao perceber que Petra não está bem e pergunta pra amada o que tá acontecendo. Petra entra com tudo no quarto de Hélio, encurrala o rapaz na parede e diz: Hélio, eu quero que você olhe no fundo dos meus olhos e me diga com toda a sinceridade: você é filho da Agatha? Se você diz que me ama, você vai me falar a verdade agora. Fala, Hélio. Fala, Hélio, toda a verdade. Hélio arregala os olhos com a pergunta de Petra e começa a suar de nervoso. Ele gagueja. Como assim, Petra? Da onde que você tirou isso? Não, isso não faz o menor sentido. Eu só fiquei muito amigo dela aqui no nosso tempo da pousada. Petra coloca a mão no peito de Hélio e diz mais uma vez pra ele não mentir pra ela. Petra diz: qual é o segredo? Aquele que você disse que queria me contar e que nunca teve coragem. Hélio se afasta de Petra e começa a andar pelo quarto, passando a mão pela cabeça, com medo de perder a amada para sempre. Petra encara o Hélio mais uma vez e diz: o Luigi me contou que ele escutou você chamando a Agatha de mãe. A minha mãe disse que o filho dela estava na Europa. E agora eu descubro que você também. Hélio, para de mentir pra mim. Fala a verdade de uma vez. Hélio sente o seu interior pegar fogo ao perceber que todas as suas mentiras estão caindo por terra e que Petra está começando a saber da verdade. Ele se desespera e resolve dizer toda a verdade. Petra, por favor, eu só quero que você saiba que eu te amo acima de tudo. Sim, é verdade. Eu sou filho da Agatha. E sim, eu vim para Nova Primavera com o intuito de conquistar você. Era um plano da minha mãe, uma vingança dela contra o Antônio. Nesse momento, lágrimas começam a formar nos olhos de Petra. Ela tenta assimilar tudo que escuta e pergunta: é só isso, Hélio? Você tem mais alguma coisa? Fala agora. Hélio tenta tocar em Petra, mas ela o afasta e diz:
Fala a verdade toda, Hélio. Você nunca me amou de verdade. Que plano é esse que a Agatha tem contra minha família? Só uma pessoa muito perversa e sem coração seria capaz de mandar o próprio filho pra seduzir alguém. E sabe a pior parte? A pior parte é que você aceitou participar desse plano, Hélio. Hélio começa a chorar ao ver o desprezo estampado na cara de Petra. Ele diz que pode explicar tudo e que não é nada disso que ela tá pensando. Petra pede pra ele não enrolar e dizer toda a verdade de uma vez por todas, pois não aguenta mais saber que as pessoas mentem pra ela sempre. Hélio respira e diz: a verdade é que eu não cresci perto da minha mãe. O tempo que ela tava presa, ela me dizia que um homem fez muito mal pra ela e que esse homem é o seu pai, o Antônio. Quando ela me chamou pra esse plano, eu só queria justiça, eu queria que a pessoa que fez a minha mãe realmente sofrer pagasse. Mas quando eu te conheci, Petra, eu me apaixonei por você. Petra balança a cabeça em negação, sem acreditar no que Hélio diz. Ele pede perdão pra moça e tenta chegar perto dela, mas ela o afasta e Hélio continua a dizer: mas eu sempre te disse, Petra, eu realmente me apaixonei por você. Quando eu percebi que a minha mãe não queria só justiça e que ela começou a fazer um monte de coisa absurda, eu falei pra ela que eu não queria mais fazer parte dos planos dela e me afastei. Hélio passa a mão no seu rosto tentando limpar as lágrimas que não param de cair e diz que ele também se decepcionou demais com quem descobriu que a sua mãe realmente era. Hélio insiste em dizer que ele é completamente apaixonado por Petra e que ele desistiu do plano de vingança a partir do momento que ele percebeu o quão incrível a Petra era e que os sentimentos que ele criou por ela eram completamente verdadeiros. Mas Petra perde a paciência com a insistência do Hélio, avança pra cima dele e grita: você é um desgraçado, você é um mentiroso. Como você teve coragem de me usar dessa forma, Hélio? Era por isso que você queria fugir daqui. Eu entreguei o meu coração pra você. E enquanto você devia estar aqui rindo com a sua mãe, você é um vigarista, Hélio. Hélio tenta se defender, mas não consegue porque Petra está cega de ódio. Ele tenta argumentar: eu juro, Petra, por tudo que é mais sagrado, que eu tô falando a verdade. Por favor, acredita em mim. Eu sei que no começo eu me aproximei de você pelos motivos errados, mas eu juro, Petra, eu me apaixonei por você, meus sentimentos são verdadeiros. Petra encara o Hélio no fundo dos olhos e diz que nunca mais quer saber do rapaz. Ela exige que ele se afaste dela de uma vez por todas e que nunca mais apareça. Hélio se ajoelha no pé de Petra enquanto chora desesperadamente e diz que se pudesse voltar no tempo, jamais teria entrado no plano da mãe. Em um golpe final, Petra diz: não adianta mais, Hélio. Me esquece. Eu não quero mais saber de você na minha vida. Você e a sua mãe. Eu não sei quem é pior. Ainda bem que eu descobri isso antes da gente se casar. Petra sai andando e larga Hélio ajoelhado no chão aos prantos. Ele implora pra ela ficar, mas Petra bate a porta do quarto. Ao sair da pousada, Petra vai até a casa de Irene e diz à mãe que nunca se sentiu tão traída e humilhada em toda a sua vida. Irene consola a filha e garante a ela que as duas vão fazer o Hélio pagar por todo o mal que causou. O que a Irene e a Petra vão armar contra o Hélio. Escreve de qual cidade você tá me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações.